E nessa aula eu vou falar sobre o sagrado ciclo que gera a vida. Eu amo esse tema, foi uma redescoberta para mim. Mas vamos lá falando da nossa fase menstrual, abrindo o nosso ciclo na fase menstrual. E aqui eu vou falar das fases do ciclo, vou trazer um pouco dos arquétipos que fazem parte. E no ciclo menstrual nós temos o arquétipo da bruxa anciã sábia. Ela equivale aí a 10 anos de pós-menopausa. Então a fase inicial do ciclo está conectada também com a nossa energia mais yin, mais intuitiva, com o inverno, né, com o frio, com esse processo de se acolher. E aí aqui eu vou falar um pouquinho do que está dentro da energia que se inicia o ciclo. É uma energia extremamente reflexiva, como eu já falei, é uma energia intuitiva e potencialmente canalizadora. Eu vou explicar que acontece um ciclo dentro do ciclo, mas antes, para vocês assimilarem verdadeiramente a palavra que pode resumir o início do nosso ciclo é descanso. Descanse o corpo, se possível, o máximo que for possível. Ouça, canalize, largue o velho, aceite, nutra-se, abasteça-se. Esse é o momento. É um momento da gente integrar, da gente se entregar, se acolher. O corpo está precisando desse descanso, né? Ele está se recompondo de toda uma preparação que não aconteceu. Existe um ciclo dentro do ciclo. E você deve estar se perguntando, mas Paty, como assim um ciclo dentro do ciclo? Eu vou explicar isso agora mesmo. Você vai ter um outro entendimento sobre o nosso ciclo. Então, a gente tem aí a primeira fase do ciclo, que é a fase preparatória, né? Que as pessoas falam da TPM, das tensões pré-menstrual. É muito mais profundo do que a gente ficar irritado ou briguenta, né? Fazendo confusão. Não é sobre isso. É um momento, ali a gente tem um impulso organizacional sinalizando aí que vem uma menstruação, que a menstruação está iminente, que você precisa fazer repouso. Então o que ela faz, né? O corpo sinaliza, opa, vamos lá, agiliza o que tem para fazer para te permitir esse repouso, esse descanso, né? É o momento da gente terminar quaisquer tarefas que ficaram inacabadas no mês anterior. É o momento de esclarecer quaisquer problemas de relacionamento, se você se sentir segura para isso, chegar ao marido. Porque senão fica tudo pipocando, é onde a gente tem aquela explosão de energia, sabe? Tem projeto para entregar, tem isso, só que a gente vai estar com o coeficiente de energia zerado. Quando a gente inicia o primeiro dia de menstruação, é como se a gente estivesse no coeficiente zero. E daí sim a gente começa a elevar o nosso padrão energético. Então, por isso que dá esse conflito emocional, essa tensão pré-menstrual, porque existe esse impulso organizacional do corpo dizendo, ei, agiliza, minha querida, tu gostas da casa limpa? Então limpa, não vai limpar no dia da menstruação, né? Porque não é pra gente fazer, é um momento muito espiritual, vocês vão ver aqui durante a minha explicação. Então é realmente um momento de, corpo, querido, tamo junto. Eu vou ficar quietinha, vou fazer as coisas todas para poder parar, para poder te sentir, para poder te respeitar nesse movimento, né? Infelizmente a gente tem uma série de crenças limitantes, inclusive propagadas aí por publicidade mesmo, né? Quanto que a gente não viu os absorventes internos que são um veneno, né? Os OBs, usa OB, daí a mulher tava lá andando a cavalo, tava fazendo hiking. Não, gente, não, esse é um movimento de recolhimento. Se estiver disposto, até dá para fazer uma prática um pouquinho mais dedicada, e a gente vai ver os tipos de prática aí no próximo módulo, mas de primeira que se deve fazer é se acolher, no máximo uma balaça na bolsinha de água quente, e eu vou mostrar tudo isso também na parte prática no próximo módulo. E depois a gente vem a nossa fase 2, que é uma fase de maior sangramento. Essa é uma fase que é chamada no ciclo de liberação. Então, aqui é nessa fase que a gente faz uma liberação de sentimentos e informações de um passado, né, do nosso ciclo anterior, ou enfim,
É onde vem as informações, onde vem esse coeficiente emocional aí pra gente liberar. Então a gente começa em um nível emocional logo antes do primeiro fluxo de sangue e continua enquanto a gente experiencia essa liberação. Então acontece até os 2 primeiros dias do ciclo normalmente. E daí a intensidade vai depender aí de uma série de fatores, tipo a localização e carga de trabalho, a idade, o tipo de dieta, a quantidade de tempo e espaço que você deixou disponível para processar esse material emocional. Então isso tudo aí vai refletir o teu bem-estar atual, vai refletir o teu ciclo anterior, as coisas que ficaram pipocando ou estão pipocando do ciclo anterior ou de outros ciclos que não se resolveram. E depois a gente vai para a fase 3, que é a fase de esvaziamento. Então depois da catarse, o vazio. Isso vai depender, esse estado vai se prolongar, vai durar por apenas horas ou até dias, dependendo ali de como é que foi esse amor próprio, esse autoconhecimento, esse autocuidado, e vai depender aí de incontáveis fatores mesmo, né? Mas por isso que a importância da gente se conectar com o corpo e observar essas pipocas, digamos assim. E depois a gente tem a fase 4, que é a fase da sabedoria, da lucidez, da receptividade. Então as informações vêm de dentro para fora, tanto pessoal quanto coletivamente, tá? E essas informações é que vão te auxiliar para um planejamento futuro. Mas isso só vai acontecer, essa sabedoria, essa canalização, né? Então a gente tem todo esse processo aí, né? Primeiro a gente tem aquele estímulo organizacional, né? Depois a gente tem aquele movimento de liberação, catarse, vazio, e depois a gente abre o canal. E daí presta atenção nos sonhos, presta atenção aos sinais, porque é nesse momento em que a mulher está mais conectada aí com essa energia espiritual, essa energia sobrenatural. Mas existe sempre um mais, né? Que pode inviabilizar ou não tudo que vem antes. Mas isso só vai acontecer se você aceitar a sua viagem menstrual como uma jornada espiritual. Então o ciclo dentro do ciclo, ele segue o mesmo padrão clássico do despertar espiritual. A depressão, a sensação de falta de sentido, daí que vai levar à busca da nossa verdade interior, que vai resultar em uma autenticidade crescente na expressão dos nossos sentimentos reprimidos. E essa abertura para a verdade é seguida por uma experiência de vazio, que leva a uma sensação de unidade com o todo e uma profunda compreensão do significado da vida. Esse ciclo aí é muito semelhante a todos os processos criativos, inclusive o ato de dar a luz. E agora a gente vai passar para a nossa segunda fase do ciclo, né, que é a nossa fase pré-ovulatória, onde a gente tem uma energia da lua crescente. Eu não falei, né, vou voltar aqui, que eu me apeguei ao dentro do ciclo, mas a energia da fase inicial do nosso ciclo, da fase menstrual, está conectada com a lua nova, né? Então a gente segue esse ciclo aí lunar, né? É claro que com toda a modernidade, todos esses estímulos que a gente tem, a gente muitas de nós não tá realmente ciclando, tendo a nossa lua vermelha junto com a lua nova, né? Isso não é mais comum, mas antigamente as mulheres menstruavam juntos. Nas tribos, elas menstruam juntos, elas têm esse momento da tenda da lua mesmo, porque os índios, né, os povos originários e muitas civilizações antigas também têm a noção de quão espiritual, de quão importante, de quão mágico é o ciclo, esse ciclo sagrado gerador da vida, né? Mas voltando aí para nossa fase pré-ovulatória, então ela está conectada com a lua crescente, está conectada com uma energia primaveril. Aqui a gente tem um arquétipo da donzela, né? Que são as nossas adolescentes, né? Então é a passagem da criança
para jovem adulta, está conectado aí com a nossa menarca. Então nessa fase, né, nessa fase pré-ovulatória, a gente já está com os níveis energéticos se elevando, né? Então aqui a gente tem uma energia mais inspirada, né? Uma energia renovada para se preparar para esse processo de criação, porque os nossos níveis de estrogênio e testosterona aumentam e com isso melhora o nosso humor e o funcionamento do nosso cérebro também. Então nessa fase é o momento da gente lidar com qualquer grande projeto, para dar uma festa ou simplesmente arrasar e fazer acontecer. É nessa fase, é uma fase para a gente tomar grandes decisões. É uma fase bem propícia para esse tipo de ação, para esse tipo de tomada de atitude. Então depois a gente vai ter a fase ovulatória, né? E eu vou explicar um pouquinho dos sintomas, vou dar algumas recomendações aí, instruções para vocês tomarem mais consciência a respeito do ápice aí da nossa ovulação. Então, na fase ovulatória, a gente está conectado com que energia? Com uma energia de verão, com a lua cheia. Ela tá full, ela tá completa, né? Ela tá unindo todo, né? É a fase da mulher adulta, da mãe, é o estágio fértil da vida aqui. A mulher tá radiante, é o arquétipo da mulher mãe, da mãe. E aqui a gente tá com uma energia muito expressiva, é um momento de manifestação, é um momento de sensualidade, é um momento de fertilidade. Aqui a gente está cheirando diferente, a gente está atraindo, né? Então na fase ovulatória a gente tem picos mais elevados de energia, né? A gente se sente mais bonita, mais magnética, mais confiante, mais empoderada. Aqui a gente também está super preparada, tá com toda a energia, com todo o potencial, inclusive intelectual, para grandes apresentações, para entrevistas de emprego, para eventos, para marcar aquele encontro, aquele date com o maridão ou com o parceiro. É o momento de do juntinho, da cheirinho, de dançar, de curtir. Esse é o momento de fazer amor, né? E quanto tempo dura essa ovulação? A ovulação, ela dura de 16 a 32 horas. E você deve estar se perguntando, Paty, mas quando é que é o dia ápice? Como é que eu sei que é o dia ápice? Eu vou falar dos sintomas da ovulação já, mas eu vou falar do dia ápice. Então, o padrão da fertilidade também é cíclico, né? E ele evolui. Então, a gente tem o dia seco, o dia úmido, o dia molhado, até que a gente fica escorregadia mesmo. E aí nesse dia que a gente se sente escorregadia é o dia ápice da ovulação, porque no outro dia tem uma mudança de padrão brusca daí, sabe? A gente definitivamente não tá escorregadia no outro dia. Então a gente tem que começar a observar realmente o corpo para a gente sentir esses estágios, esse ciclo aí da nossa ovulação. E passando esse dia ápice, a gente só vai estar fértil de novo no próximo ciclo. Então vamos lá, reforçando o dia ápice para ficar bem salvo. O padrão da fertilidade é cíclico, que evolui de seca para úmida, para molhada e escorregadia. Aqui nesse dia a gente tem uma mudança brusca para o não escorregadio. E daí a partir do quarto dia não mais ovulação, só no próximo ciclo. Ok? Salvou? E agora vamos a outros sintomas que podem ajudar vocês também a identificar essa importante fase do ciclo para quem tem aí o propósito da maternidade como direcionamento. Então, quais são os sintomas? Vamos lá. Sintomas, a gente fica com os sentidos mais aflorados, né? A gente percebe mais. Podem ocorrer manchas no corpo, tem que dar uma observada. A gente já falou do ápice, então a gente vai sentir as coisas ficarem mais molhadas na nossa ioni. Pode dar náuseas, dor de cabeça. A gente pode ter umas cãibras assim em um dos lados aqui do nosso baixo ventre. A gente pode ter uma mudança de posicionamento no útero, sabe? Às vezes dá uma elevada, assim, é até legal pra gente
A gente tem mês que eleva um lado, né, um lado direito, tem mês que eleva o lado esquerdo. Aqui a gente tem uma alteração da nossa temperatura corporal, uma mudança na nossa libido, né? Uma elevação na nossa libido. A gente pode se sentir inchada, a gente pode sentir os seios mais sensíveis também. Isso tudo são sintomas da ovulação. Às vezes até um pequeno sangramento é normal a gente sentir na nossa fase ovulatória. E aí depois dessa fase a gente vai estar entrando na nossa fase lútea, né? Aí tá conectado com a energia dessa lua minguante, né? Então aqui é o momento de se preparar pra gente parar e só ser. É um momento muito importante no ciclo. Todo ciclo tem o seu valor, tem a sua importância, tem o seu arquétipo, tem o seu coeficiente emocional e a consciência disso é transformadora. Então aqui nessa fase a gente vai ter o arquétipo da feiticeira, e aqui a gente diz que a feiticeira passa pela sua vida limpando tudo que é velho, mas você porém fica segura dentro do manto dessa feiticeira. E aqui o lema é: ceda ao luxo, saiba que tudo vai bem, por isso relaxe, deixe-se levar aí por sua energia de esvaziamento. Lembra sempre que a mudança é um dom do amor divino. Então a gente é cíclica, a gente tem que se permitir essa ciclicidade, a consciência dessa ciclicidade. É ter noção que um dia a gente tá bem, no outro a gente não tá. Aqui a gente atingiu o nível máximo da energia na fase ovulatória. Na partir da fase ovulatória, a gente já começa a reduzir os padrões energéticos. É claro que nos primeiros dias ali, a gente ainda vai estar com os níveis energéticos elevados, mas conforme esse ciclo vai se direcionando para o fim, esse coeficiente de energia vai reduzindo e a gente vai pedindo aí, o corpo vai pedindo essa calmaria, né? Porque ele fez todo um preparo, né? Ele fez todo um preparo para conceber ali uma vida, né? Aconteceu, se aconteceu, maravilha, ele ainda vai estar cada vez mais se estruturando, senão ele vai ter que se reestruturar, né? Se preparar novamente para um novo ciclo, para uma nova ovulação, né? Para o acesso de todos esses arquétipos de novo. Então aqui, como eu falei, é a fase da feiticeira mágica, né? A fase pré-menstrual, conectada com a lua minguante, com o outono, né? Eu acho que eu falei, mas se eu não falei, a fase ovulatória está conectada com o verão, né? E aqui ela representa a mulher da meia-idade, no caso eu, passando da perimenopausa para o começo da pós-menopausa. Eu, na verdade, tô na perimenopausa, né? A gente é considerado a bruxa anciã depois de 10 anos de menopausa. Então aqui nessa fase é onde, lembra como eu estava falando ali no começo do ciclo, dentro do ciclo, é aqui nessa fase que a gente vai ter um impulso organizacional. A menstruação está iminente, então é uma energia apropriada para a gente se preparar logisticamente para se retirar, para tirar o nosso time de campo, né? É um momento, como eu já falei, de esclarecer quaisquer problemas de relacionamento, desde que você se sinta capaz de fazê-lo de uma energia amorosa, né? Buscando ali o entendimento, né? A comunhão, não buscando conflito. É um momento de terminar as tarefas e os projetos inacabados no mês anterior para que a gente possa efetivamente descansar. Então, Paty, mas eu trabalho fora, não é possível, enfim. A gente já tem vários países que já adotam aí, né, a mulher trabalhar em casa ou a mulher repousar mesmo, dependendo de como é esse fluxo, em casa. Então tem alguns países europeus, se eu não me engano, até tem que rever esses artigos aí, então que permitem que eu acho muito justo, eu acho que isso tem que se aplicar no mundo, né? Que a mulher se permita esse momento aí tão importante, né? Que é o nosso ciclo sagrado, o ciclo que gera a vida, né? Então conversa com o chefe, né?
eu tenho tal e tal projeto, já consegui adiantar, vou te entregar até o tal dia, mas eu gostaria de, como naturalmente o meu corpo, né, o corpo das mulheres sofre uma baixa, né, uma baixa energética, inclusive a nossa imunidade também vai para padrões menos elevados, né? Tudo vai mais lá para baixo, tudo vai para um movimento mais sombrio, mais inverno mesmo, né? E eu acredito sinceramente, sabe, que haverá muitos chefes que entenderão e que concordarão. Mas eu quero ver esse artigo e rever esse artigo e postar esse artigo para vocês verem que isso já existe no mundo, isso é uma esperança. Então, nesse momento, né, nessa fase do ciclo, a gente está com uma energia interna muito forte, né? Uma energia de olhar para dentro, uma energia intuitiva. Então, todos esses processos, todos esses recursos aí que a gente tem, todos esses arquétipos que a gente tem aí no nosso ciclo, todo esse coeficiente, todo esse material energético que a gente tem disponível aí durante todo o nosso ciclo, né? A cada mês a gente tem essa oportunidade de avaliação, né? O nosso ciclo ele tá perfeitamente elaborado, construído, canalizado para que a gente se reavalie o tempo todo, faça as nossas evoluções a partir dessas avaliações, né? Então a gente tem todas as energias compondo cada fase para que a gente aproveite esse ciclo tão sagrado da melhor forma possível, respeitando aqui a sacralidade do nosso corpo. E na próxima aula eu vou falar um pouquinho de o que esse corpo precisa, o que é fundamental a ele para que a gente possa se conectar com os nossos movimentos férteis. E a primeira aula a gente vai falar de como a gente nutre ele e como que a gente limpa esse corpo. Vamos lá?